Em algum lugar do mundo repousa um livro tão antigo, tão misterioso e tão indecifrável, que mesmo com todo o avanço tecnológico, criptográfico e linguístico da humanidade, ninguém conseguiu desvendar seus segredos. Esse livro existe, é real, e até hoje desafia especialistas, estudiosos e até mesmo amadores apaixonados por enigmas. Seu nome é Manuscrito de Voynich, e ele é considerado por muitos como o livro mais enigmático da história da humanidade. Não se sabe quem escreveu, por qual motivo foi escrito ou que mensagem guarda entre suas páginas. Mas o que se sabe é que ele carrega uma energia quase magnética que atrai os olhos dos curiosos e os faz mergulhar em um universo de símbolos, plantas inexistentes, mulheres misteriosas e diagramas astrológicos que juntos compõem um dos maiores quebra-cabeças já encontrados. O manuscrito de Voynich recebeu esse nome graças a Wilfrid Voynich, um comerciante de livros antigos que o adquiriu em 1912. Ele o encontrou em uma biblioteca jesuíta na Itália. Mas relatos indicam que o manuscrito já circulava na Europa desde pelo menos o século XVII. O próprio Voynich ficou obcecado pelo conteúdo do livro e passou anos tentando descobrir suas origens e decifrar seu conteúdo sem sucesso. Depois de sua morte, o manuscrito continuou intrigando estudiosos e pesquisadores, sendo analisado por criptógrafos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, linguistas renomados e até mesmo por especialistas da CIA e da NASA. Nenhum deles conseguiu decifrar uma única linha ou entender seu verdadeiro significado. O livro é composto por 240 páginas, embora especialistas acreditem que originalmente eram cerca de 270 páginas. Algumas foram arrancadas e desapareceram ao longo do tempo, o que só aumenta o mistério. Ele é feito de pergaminho de vitela, datado por testes de carbono 14, como originário do início do século XV, mais precisamente entre 1404 e 1438. As ilustrações são feitas com tintas naturais, típicas da Idade Média, e seu texto é escrito em um alfabeto desconhecido, que não se assemelha a nenhum idioma, código ou sistema de escrita já catalogado. Nem mesmo os supercomputadores modernos conseguiram encontrar padrões ou correspondências com línguas conhecidas. Isso levanta teorias das mais diversas, que vão desde a possibilidade de ser uma fraude medieval até a hipótese mais ousada de que tenha sido escrito por civilizações desconhecidas ou até mesmo de origem extraterrestre. O conteúdo do manuscrito é dividido em seções temáticas, embora sua classificação tenha sido feita apenas com base nas ilustrações, já que ninguém conseguiu traduzir o texto. Há uma seção botânica, onde aparecem plantas que simplesmente não existem na natureza, ou pelo menos nunca foram identificadas por nenhum botânico moderno. Algumas possuem características familiares, como raízes, folhas e flores, mas são misturadas de maneira impossível, como se fossem híbridos de espécies conhecidas e desconhecidas. Outra parte do livro mostra figuras femininas nuas, em situações ritualísticas, submersas em líquidos, conectadas por tubos e estruturas orgânicas que lembram sistemas reprodutivos ou circulatórios. Essa seção ficou conhecida como a seção biológica, e muitos acreditam que poderia conter informações sobre práticas médicas ou espirituais de alguma cultura perdida. Além dessas, há diagramas astrológicos que não correspondem a nenhum calendário ou configuração celeste conhecida. Os desenhos de estrelas, luas e símbolos zodiacais parecem seguir uma lógica própria, e tentativas de relacioná-los com mapas astrais medievais ou registros babilônicos fracassaram. Existe ainda a chamada seção farmacêutica, com ilustrações de potes, frascos e ervas, sugerindo que o livro poderia ser algum tipo de compêndio de receitas de poções ou remédios antigos, ligados talvez a práticas de alquimia ou medicina tradicional esquecida.
O curioso é que os recipientes desenhados no manuscrito também não correspondem a objetos arqueológicos encontrados até hoje. Ao longo do tempo, diversas teorias tentaram explicar a origem e o propósito do manuscrito de Voynich. Uma das mais conhecidas é a de que teria sido escrito por Roger Bacon, um monge e filósofo inglês do século XIII, conhecido por seus estudos avançados para a época. Acreditava-se que Bacon poderia ter codificado seu conhecimento para evitar perseguições da Igreja. No entanto, a datação do pergaminho descartou essa hipótese, já que ele foi produzido cerca de 150 anos depois da morte de Bacon. Outras suposições apontaram autores como Leonardo da Vinci, Paracelso ou membros de sociedades secretas, mas nada foi comprovado. Há quem defenda que o manuscrito é, na verdade, uma elaborada fraude medieval, criada para impressionar nobres e colecionadores, vendida como um artefato místico ou livro de sabedoria proibida. Essa hipótese ganhou força após análises criptográficas que não conseguiram identificar padrões claros no texto, sugerindo que as letras e palavras podem ter sido colocadas de forma aleatória para simular um idioma fictício. Porém, estudos mais recentes refutaram parcialmente essa ideia ao identificar certas regularidades estatísticas na distribuição de palavras, o que indica que, se for uma fraude, é extremamente complexa e muito além da capacidade de falsificadores da época. Outro aspecto fascinante é o comportamento quase hipnótico que o manuscrito de Voynich exerce sobre quem tenta decifrá-lo. Existem relatos de estudiosos que passaram décadas de suas vidas dedicados exclusivamente ao livro, perdendo empregos, relacionamentos e até mesmo a saúde mental em busca de respostas. Alguns falam de sonhos recorrentes com os símbolos do livro, outros relatam sensação de mal-estar ou obsessão. Esse fenômeno foi apelidado de Síndrome de Voynich, uma espécie de fascínio irracional que acomete estudiosos ao redor do mundo. Nos últimos anos, o manuscrito foi submetido a novas análises com inteligência artificial e softwares de decodificação avançados. Em 2019, um pesquisador canadense sugeriu que o texto poderia estar escrito em hebraico medieval disfarçado, mas suas conclusões foram amplamente contestadas pela comunidade acadêmica. Em 2020, outro estudo indicou a possibilidade de se tratar de uma linguagem artificial criada por um autor desconhecido, mas sem conseguir avançar além dessa suposição. O fato é que, até o momento, o livro permanece indecifrado e envolto em mistério. Atualmente, o manuscrito de Voynich está guardado na Biblioteca Beinecke de manuscritos raros e livros antigos da Universidade Yale, nos Estados Unidos. Ele está disponível para consulta pública digitalizada e qualquer pessoa pode acessá-lo pela internet, ampliando ainda mais o interesse global. Muitos tentam, mas ninguém consegue penetrar em seus segredos. E quanto mais tentam, mais o manuscrito parece rir da lógica e da curiosidade humana, mantendo-se como um enigma que desafia séculos de história. O fascínio pelo manuscrito de Voynich se deve não apenas ao seu conteúdo indecifrável, mas também à aura de mistério e maldição que o cerca. Quem o escreveu? Para quem? Por quê? E, principalmente, o que ele queria esconder? Será que carrega conhecimentos proibidos, fórmulas antigas de alquimia, mapas de tesouros esquecidos ou saberes ocultos de civilizações perdidas? Ou seria apenas a obra de um lunático medieval? Essa dúvida instiga, atrai e provoca. E enquanto não for decifrado o manuscrito de Voynich, continuará sendo o livro mais misterioso do mundo, o quebra-cabeça mais frustrante da história, e a prova de que, por mais avançada que seja a humanidade, ainda tem muito a descobrir.
Se você gostou desse mistério e quer conhecer outros livros proibidos, manuscritos desaparecidos e segredos antigos que desafiam a lógica e a história, se inscreva agora no canal, ative as notificações e já deixa seu like aqui. No próximo vídeo, vamos revelar a história sombria do Codex Gigas, a Bíblia do Diabo. Um livro gigantesco, supostamente escrito por um monge em apenas uma noite, com a ajuda do próprio demônio. Um manuscrito que carrega maldições e lendas tão sinistras quanto as páginas que o compõem. Até lá, e lembre-se, alguns segredos foram feitos para permanecer ocultos.